Olá, amados irmãos, a paz de Yahshua Mashiach. Eu me chamo Ronaldo Souza e hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pequeno estudo para a edificação do corpo do Mashiach. Aproveitando, peço para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também ative o sininho de notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Quero deixar bem claro que não temos nenhuma finalidade lucrativa com este canal. O nosso objetivo não é ter milhões de inscritos, nem ter respaldo na mídia independente, mas sim anunciar os verdadeiros nomes e levar o evangelho puro e sem fermento para aqueles que desejam ouvir. Bom, neste estudo, amados irmãos, falaremos sobre o temor a Yahweh. No livro de Salmos, capítulo 111, no versículo 10, diz o seguinte: o temor a Yahweh é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso. Ou seja, a sabedoria do homem se inicia a partir do temor ao Criador, porque aquele que teme a Yahweh é sábio, e aquele que é sábio teme-o. A sabedoria e o temor, meus irmãos, estão interligados. Por quê? Porque temer a Yahweh é se submeter, se sujeitar, expressar o sentimento profundo de respeito, reverência e sinceridade diante da presença dele. Resumindo, é impossível ser sábio e não considerar esses requisitos. A sabedoria é uma matriz e a partir dela é que sai a prudência, a humildade, a mansidão, a solidariedade, a sensatez e outras virtudes. A Bíblia diz que o temor ao Criador é o princípio da sabedoria e o conhecimento do puro é o entendimento. Essa passagem está no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Outra passagem, no capítulo 13, do versículo 13 ao 14 do mesmo livro, vai dizer que o que despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas o que teme o mandamento será galardoado, e que o ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, para ter reverência verdadeira a Yahweh, nós devemos conhecer os seus mandamentos e compreender claramente o que podemos e o que não podemos fazer. Através da busca no processo de entendimento dos mandamentos de Yahweh, teremos o conhecimento verdadeiro do caráter inofendível a ele, e então desenvolveremos um coração que realmente temerá a Yahweh. Ou seja, os que são sábios temem, e os que temem são sábios. Por isso que temor e sabedoria estão interligados na vida do justo. Ter temor a Yahweh significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador. Temer é a atitude esperada na vida do Yahudim. Mas temer a ele não é o mesmo que ter medo ou pavor dele. Muito pelo contrário, o temor a Yahweh está diretamente ligado ao amor e à gratidão a ele. Algumas pessoas, infelizmente, têm dificuldade em entender como pode ser possível amar e temer ao mesmo tempo. Essa dificuldade se dá principalmente em conta porque medo é o significado mais usual para a palavra temor. Além disso, o apóstolo João escreveu que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 18. Mas não há qualquer contradição entre esse versículo e a exortação bíblica que devemos temer a Yahweh. Vejamos. Temer a Yahweh e amá-lo acima de tudo são atitudes que se completam. São duas coisas inseparáveis. Isso porque servir a ele inclui necessariamente temor e amor. Muitas pessoas enfatizam o amor, mas se esquecem do temor a ele. Porém, o ensino bíblico correto diz que não basta apenas amar a Yahweh, é preciso também temê-lo, assim como igualmente não basta simplesmente temê-lo sem amá-lo. O amor sem o temor é um amor vazio, superficial e desrespeitoso. Já o temor sem amor é simplesmente medo e pavor. Mas o amor com o temor resulta numa entrega completa, numa devoção plena, numa reverência e submissão total. Por isso, do começo ao fim das Escrituras, os Yahudins realmente são chamados a amar e a temer a Yahweh. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 14, Josué convocou os israelitas dizendo: agora, pois, teme a Yahweh e serve-o com integridade e com fidelidade. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1,
o apóstolo Paulo exorta o povo de Ial a aperfeiçoar a sua santidade no temor a ele. Então, quando João escreveu que no amor não há temor, ele não está contradizendo o restante das Escrituras. Na verdade, ele está apontando para a segurança que encontramos no amor remido do Criador que nos escolheu. E, por isso, não temos motivos para temer o seu juízo sobre o pecado. Portanto, o temor do qual o apóstolo falava não era exatamente o temor a Ial no sentido de reverência, mas é o temor do castigo divino por causa da iniquidade. Então, isso nos leva a entender que podemos falar de dois tipos de temor a Ial. E quais são esses dois tipos de temor? A Bíblia mostra muitos casos de pessoas ímpias que temeram a ele. Por exemplo, em Josué capítulo 2, versículo 9, lemos sobre como os cananeus temeram ao Criador por causa de seu julgamento iminente. Lá relata o seguinte: E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e disse-lhe: Sei que Ial vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânicos diante de vós, porque nós temos ouvido falar como Ial secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saísse do Egito, e também ao que fizeste aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do rio Jordão, e a Seom e a Og que destruístes totalmente. Ao ouvirmos isto, o nosso coração desfaleceu, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Criador é Ial, em cima nos céus, na terra e embaixo da terra. Louvado seja Ial dos exércitos. Então, meus irmãos, nesta passagem, onde a prostituta Raabe deu suporte aos 2 hebreus na cidade de Jericó, ali ela expressou aquilo que o povo cananeu sentia pelo Criador. Isso significa que o que essas pessoas demonstravam não era um temor de reverência, respeito e amor que leva à obediência. Esse temor era simplesmente medo e pavor do castigo divino. Não era um temor imbuído de arrependimento, mas era um temor descontente, porque o julgamento divino faria cessar suas práticas pecaminosas. Neste sentido, até mesmo os demônios temem a Ial, como está registrado no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. No livro de Apocalipse, deixa claro que esse tipo de temor é típico dos ímpios. Eles tentam fazer de tudo para se esconder das mãos do Criador. Uma passagem que ressalta isto está em Apocalipse 6, versículo 16, onde os ímpios vão dizer: Ó montes e rochedos, caiam sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isto nos mostra que o temor deles é apenas por pavor à justiça. Inclusive, eles são capazes até de dar glória a Ial por puro terror, como é relatado em Apocalipse 11, versículo 13, onde os ímpios ficaram muito aterrorizados ao sofrer o castigo de Ial. De fato, aqueles que estão longe do Criador possuem uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isto também está de acordo com a passagem do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 27. Bem, agora eu vou mostrar para os irmãos que o temor a Ial demonstrado pelo Ialdim não está relacionado a medo, mas sim a reverência à majestade através do conhecimento da sua graça. Porque os fiéis devem temer a Ial e andar em seu caminho, amá-lo e servi-lo com todo o seu coração e alma, e também guardar os seus mandamentos e estatutos, assim como é ordenado no livro de Deuteronômio 10, do versículo 12 ao 13, que diz o seguinte: Ó Israel, o que é que o Criador Ial pede de ti, senão que temas a ele, que andes em todos os seus caminhos, e os ames, e sirva a ele como todo o teu coração e toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Criador e os seus estatutos que hoje te ordeno. Como nós Ialdins devemos temer a Ial? O verdadeiro temor a Ial por parte dos Ialdins é resultante da certeza do perdão divino lá de Salmo 130, capítulo 4, que fala que o perdão está conosco para que sejamos temidos. Então, esse temor a Ial não é um medo ou pavor dele. Os Ialdins verdadeiros não temem a ele no sentido de medo ou pavor, porque o peso do castigo divino que merecíamos foi voluntariamente aceito por Yahshua Mashiach no madeiro. Eles foram justificados pelos méritos de Yahshua, e agora sabemos que não nos resta nenhuma condenação,
como está claramente comprovado no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, onde fala que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yahshua Mashiach e que não andam segundo a carne, mas segundo o Ruach Kadosh do Pai. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Portanto, amados irmãos, o temor a Yahweh demonstrado pelo Yahudim verdadeiro é uma admiração sincera e reverente ao Criador e sustentador de todas as coisas. O temor a Yahweh é uma resposta de confiança e gratidão do seu povo, a graça divina que o redimiu. Esse temor é um comprometimento pleno com a glória de Yahweh. O escritor de Provérbios diz que o temor a Yahweh é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Isso significa que o temor a Ele é o único fundamento para o verdadeiro conhecimento. O salmista escreve que são sábios todos aqueles que cumprem os mandamentos divinos pelo amor de Yahweh. Salmos capítulo 111, versículo 10. No livro de Eclesiastes diz que é dever do homem temer a Yahweh e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Por isso, a palavra também diz que o temor a Yahweh consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Então, aquele que verdadeiramente teme a Yahweh necessariamente irá andar conforme a sua vontade. Eu creio que muitos de vocês que estão me ouvindo nesse exato momento são pessoas tementes a Yahweh e vivem conforme os seus mandamentos e andam dentro dos seus estatutos. Mas se ainda não, ouça novamente esse estudo, pesquise nas escrituras, peça orientação a um irmão e principalmente busque respostas do Criador, pedindo-lhe sabedoria, porque aqueles que temem são sábios e aqueles que são sábios temem. Eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura para os irmãos no livro de Eclesiásticos, capítulo 1, do versículo 11 ao 21, para que vocês possam meditar conforme a sabedoria de Yahweh. Aqui eu finalizo esse estudo e peço para vocês que consideraram como edificante que compartilhe com outros irmãos para que possamos alcançá-los. Um forte abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Eterno.